Muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais uma leitura bíblica? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 21 e o título diz: Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. 1 Samuel capítulo 21, verso 1. Então veio Davi a Noebe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há, porém, o pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, ao sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante? Dá-ma. Título: Davi foge para Aques, rei de Gate. Verso 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este a quem se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Título: Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com eles. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Título: Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Verso 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi e peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube.
E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ter com o rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa do teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também eles estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas. Título: Abiatar refugia-se com Davi. Verso 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23, título: Davi livra a Keila. 1 Samuel capítulo 23, verso 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava
buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Título: Davi e Jonatas renovam a aliança. Verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Título: A traição dos filisteus. Verso 19. Então subiram os zifeus. Título: A traição dos zifeus. Verso 19. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que és astucíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Pois bem, meus queridos, paramos por aqui a leitura de hoje. Lemos 1 Samuel capítulos 21, 22 e 23 e no próximo vídeo continuamos em Samuel capítulo 24. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal para ficar atualizado relativo aos nossos vídeos, que eu faço upload todos os dias, mas para vocês eu libero toda segunda, quarta e sexta. Então não perca os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, basta clicar no sininho e assim você será notificado sempre que um vídeo novo for liberado aqui para vocês no nosso canal. E também te convido a deixar o seu like em todos os nossos vídeos, faça comentários em todos os nossos vídeos e também compartilhe nas redes sociais para que o nosso canal seja fortalecido, mais pessoas venham se juntar a nós. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.